Diário não oficial do Brasil. Dia 214, 1º de agosto. 92.475. 1.212 pessoas mortas em 24 horas, no mínimo, já que sabemos que a subnotificação não é uma possibilidade, mas uma política de governo. 1. Na Rússia, a vacinação em massa começa em outubro. Teremos vacinas ou vamos ficar reféns do indolente capitão que pretende ser o primeirão do mundo em mortes? 2. O país sobrevive por ser uma federação onde os estados e municípios conseguem ter ações de forma autônoma, apesar do Planalto. Mas alguns corroboram e jogam para aumentar a crise. Abrem shoppings, pretendem abrir escolas, responsabilizando os pais pela vida dos seus filhos e, para completar, despejam famílias. 3. O jornal GGN mostra a inacreditável ação do prefeito da cidade de São Paulo, que, para diminuir o fluxo de pessoas no centro da cidade, na famosa Cracolândia, a ideia é despejar dezenas de famílias de trabalhadores que vivem em imóveis da área. São 190 famílias, de acordo com a prefeitura, número contestado pelo Núcleo de Movimentos Sociais e População de Rua da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, que garante que são 390 famílias. Jogar na rua 390 famílias para diminuir o número de pessoas é um conto de terror. Inimaginável. Pior que qualquer ficção, mas é real. Dia 215, 2 de agosto. 5 meses após o primeiro registro, 98% das cidades brasileiras já registram casos de Covid. A omissão diante dessa tragédia anunciada é a maior ação programada de extermínio que se tem notícia na nossa história. Como política de Estado para o reforço do incentivo à contaminação feita diretamente pelo presidente da República, temos um gasto de apenas 29% de toda a verba destinada para o combate ao Covid, utilizado pelo Ministério da Saúde, que tem um militar desqualificado no comando, ou na falta de comando. Estamos falando de 5.442 municípios, só restando 128. São 209 milhões de pessoas em risco, com um sistema único de saúde sob ataque e subfinanciado. 58% dos casos se concentram no interior. O caminho para o vírus está praticamente livre, sem ação governamental de fato para barrá-lo. Dia 216, 3 de agosto. Com a média de mais de 1.000 mortos por dia, passando um total de 94 mil pessoas subnotificadas, o país se prepara para ampliar a negligência e, quem sabe, dobrar a meta. Rio de Janeiro e Manaus têm autorização para a volta às aulas em escolas particulares nesta segunda. Rio teve descumprimento de regras de flexibilização no fim de semana e São Paulo reabre parques e ciclovias. Professores, pais, crianças, todas sujeitos à contaminação para que as escolas particulares não diminuam as suas mensalidades. Como não tem vacina, o governo federal testa vermifugos que todos já sabem que não tem eficácia, investindo 11 milhões em pesquisa para provar o que já sabe. Enquanto isso, o auxílio emergencial tem mais de 10 mil registros de fraude. Qualquer coisa que possa ser considerada acertada nesse desmando acaba contaminada com erro, atraso ou fraude. Dia 217, 4 de agosto. 1. O marreco de Maringá, quem diria, ajudou a fraudar as eleições. Diz o STF que somente agora notou que as delações forjadas, premiadas e incentivadas nas datas certas, juntinho das eleições, eram uma grande armação. Mas que lentos. 2. Agora, depois do marreco nadando em todas as lagoas, perguntam-se por que mesmo o voo rasante do marreco foi direto para o ministério depois de requentar fofocas da mídia do século passado e chamar delatores de plantão para lançá-lo a esse lugar. Palocci segue para o lixo da história com sua delação invalidada. 3. Ora, pois, nessa revolução dos bichos, essa referência é para quem leu. O marreco se destaca por andar sobre duas patas. Dia 218 de 366, 5 de agosto de 2020. 1. Mesmo na nossa tragédia diária, caminhando para o número de 100 mil mortos, hoje é o dia de fazer silêncio pela tragédia do Líbano, mais uma tragédia do capitalismo. 2. Os números são assustadores. Pelo menos 135 pessoas mortas, 5 mil feridos, cerca de 300 mil pessoas desabrigadas em Beirute.
Uma carga que estava sob alerta desde o ano de 2013, que o nitrato de amônio não pôde ficar estocado numa cidade. O respeito à vida está acima de tudo. As cenas da destruição foram impactantes. 3. 7 anos para tomar providências e a inércia agora destrói uma cidade. Em silêncio, olhamos para nossa própria tragédia, que naturalizamos mortes e genocídios. Beirute é uma cidade que sempre renasce das cinzas, por 7 vezes ao longo da sua também longa história. 4. Respeitosamente, em silêncio, olhamos para nossa tragédia e de todos os povos, chegando aos 95 mil mortos por Covid neste país chamado Brasil. Sem providência do presidente da Câmara, para retirarmos um síndico disfuncional do Planalto, vivemos uma inércia que será mais destrutiva do que muitas Beirutes. Sabemos. Dia 219, 6 de agosto. 1. Número de mortos acima de 97 mil. 2,8 milhões de casos confirmados. Assim chegamos ao dia 6 de agosto. Média de 1.033 mortos por dia. Estados Unidos, Brasil e Índia, nessa ordem, continuam liderando a irracionalidade, o obscurantismo e os casos de coronavírus no mundo, sob a batuta de um síndico disfuncional que ainda ocupa, com o apoio de Maia e do DEM, o Planalto. 2. Anunciado desde o dia 27 de junho, um convênio com Oxford para a fabricação da vacina finalmente foi assinado. 40 dias de atraso no país que chega a uma média de mortes de mais de 1.000 pessoas por dia por Covid. Apenas 100 milhões de doses para, talvez, no verão, começar o acesso à vacina por algum critério tão obtuso quanto o síndico disfuncional. Dia 220 de 366, 7 de agosto, ano 2. De cheque em cheque, vamos desvendando um pouco mais o esquema da família com Queiroz no comando da tesouraria. 28 depósitos, 93 mil. Valor muito superior ao citado na história, relatado anteriormente pelo clã. Alguns jornalistas apontam marrecos soltando dados para a imprensa. O interessante é que na guerra atual, para agora chegar a candidato à presidência, o marreco não precisa fazer malabarismos e inventar imóveis, condenar com base em convicções, basta revelar os fatos, soltar as provas. O governo que o marreco quer agora denunciar é o mesmo que ajudou a constituir. Chegaremos aos 100 mil mortos. Dia 221, 8 de agosto. Moro não brincou em serviço. Pavimentou sua carreira num conjunto de arbitrariedades que, se não forem corrigidas, talvez nunca mais se possa declarar um juiz parcial comprometendo todo o sistema de justiça, foi o que disse Haddad no jornal Brasil 247. O professor cita alguns dos crimes atuais do juiz. 1. Autorizou escuta telefônica do advogado do acusado. 2. Vazou grampos ilegais espetacularizando e criminalizando conversas particulares fora de contexto. 3. Encaminhou testemunhas. 4. Anexou relação de testemunhas recusadas pelo Ministério Público. 5. Selecionou as delações que premiava de acordo com o conteúdo que direcionava. 6. Se locupletou com os atos com ocupação de cargo em governo que ajudou a eleger com sua parcialidade. Se ficarmos na atualidade, se não voltarmos ao banestado, as indústrias que derrubou, a cooperação com o FBI, etc, etc. Dia 222 de 366, 9 de agosto. 1. Dia 222, o expresso que agora circula não nos leva à vida, nos leva à morte. 2. Esse expresso com mais de 100 mil mortos, com mais de 100 mil histórias interrompidas, pais, mães, filhos, avós, avós, pessoas de todas as religiões, mas principalmente pobres, negros e indígenas, morrendo diariamente. 3.
O evento mais letal que já aconteceu na história do Brasil não foi o Covid, não foi a chegada dos portugueses. Foi a eleição de Bolsonaro. 5 meses, 29% do valor utilizado do orçamento, locupletação dos super ricos, fanatismo dos alienados. Assim chegamos ao dia 9 de agosto de 2020. Aqueles 57 milhões de votos, com o DEM no comando da Câmara para garantir que não haja impeachment, com o Moro operando em alta, desvirtuando a justiça para garantir que o síndico disfuncional fosse catapultado a este lugar, o Planalto, com a caneta Bic. Todos com as suas milícias. 4. Hoje, usando as palavras de Gilberto Gil, em homenagem a todos aqueles que não chegaram a 222. Trajetórias interrompidas. 101.049 mortos. Expresso 2222, Gilberto Gil. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai tá, do tempo vai tá, do tempo vai, a menina do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelos anos 2000 fica tal, estação final do percurso, vida na terra, mãe concebida de vento, de fogo, de água e sal, de água e sal, de água e sal, ó menina de água e sal. Dizem que parece o bonde do morro, do Corcovado daqui, só que não se pega, se entra e senta e anda. O trilho é feito, é brilho, brilho que não tem fim, que não tem fim, que não tem fim. Ó menina que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2 é afora, o Cristo é como se foi visto subindo ao céu, subindo ao céu, no céu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222, que bate direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dia 223, 10 de agosto. 1. O Bolsa Filho repassa, ninguém sabe a troco de quê, informações dos opositores para os Estados Unidos. Será uma extensão de Rio das Pedras? 2. Lembrar que além de rentável a profissão de Bolsa Filho, daquela família das rachadinhas que tem Queiroz e companhia como provedores, ocupa uma vaga como deputado federal pelo estado de São Paulo. 3. Para completar os absurdos do dia, num país com 101 mil mortos, com o ministro da Fazenda utilizando menos de 30% do valor que deveria investir para salvar a população, o vampiresco Temer vai passear em Beirute, oferecendo ajuda humanitária. Impossível não pensar em quanto do que foi gasto na espetacularização da ajuda poderia ser simplesmente ajuda. Mas essa gente não entende bem o valor de ajuda a brasileiros ou libaneses. Só entende propaganda. Dia 224, 11 de agosto. 103 mil mortos, segundo lugar no mundo e crescendo. 1. O Dia do Estudante nada a comemorar. No estado de Amazonas, volta às aulas e aglomeração. O estado, que já esteve no topo da lista de mortos e contaminados, pretende ampliar seus números. 2. Também como escárnio à vida dos estudantes e à educação no país, um corte de 4,2 bilhões no orçamento do Ministério da Educação.
A Coalizão Negra por Direitos entrega um pedido de impeachment do presidente genocida com mais de 600 entidades. Fora Bolsonaro. Dia 225, 12 de agosto. 1. O síndico disfuncional reafirma que veio. Não foi para governar, foi para se manter no poder. Agora, compra diretamente seu apoio do Centrão, troca pecinhas e garante na distribuição de cargos, favores, benesses, rachadinhas, no mais puro estilo do que os eleitores chamam de nova política e nova corrupção, e assim vai se mantendo. 2. 1.164 novas mortes não diz respeito a ninguém no campo governamental. Passam com tranquilidade pelos cadáveres, mesmo dos parentes. 3. No dia em que a revolta dos Búzios, ou a conjuração baiana, ou um momento de grande revolta do povo negro escravizado pela colônia comandou mais um levante, mais uma rebelião, a Coalizão Negra por Direitos entrega um pedido de impeachment. 222 anos da revolta dos Búzios e a luta antirracista continua contra a resistência da elite branca trombadinha de recuar nos seus passos assassinos. 4. No dia em que todos os olhares se voltam para a revolta, vem a público o caso de uma juíza que não tem o mínimo pudor de cometer o crime de racismo na sua sentença. Quase com certeza da impunidade. Da República de Curitiba, a juíza Inês Marchalek Zarpelon citou 3 vezes a raça de um réu na sua sentença. Isso justificaria a sua condenação. E a juíza diz que a frase foi retirada do contexto. O crime na peça, na condenação, era fora de contexto. Ou seja, fora das suas valas racistas. Dia 226, 13 de agosto. 1. A Lava Jato, o demonstrativo da falência do sistema dos ministérios públicos e do judiciário, continua revelando o que todos já sabiam. Um nome que aparece 276 vezes no Banestado e é esquecido, e um procurador aparece para defendê-lo. 8 anos depois, uma conversa é interceptada e a testemunha recebia mesada do doleiro. A testemunha do Ministério Público, 276 vezes citado, conseguem desaparecer, assim como os 39 quilos de cocaína, os depósitos nas contas da família, mágica pura, cultivada com cargos políticos. 2. E se alinhando à violência cotidiana, o governador de Minas Gerais, sem nenhum pudor, isola e ataca um quilombo, deixando a população sem comida e avançando seu braço armado sobre as crianças. 3. Assim avança o bolsonarismo. Dia 227 de 366, 14 de agosto. 1. Uma característica do neoliberalismo é a violência e a política de promoção da morte. O mercado deve ser livre e os que buscam justiça social devem sair do caminho. A marca dos desgovernos que ocupam o país sobre a pilha de mais de 100 mil mortos é essa. 2. Em Minas Gerais, o governador expulsa famílias há 20 anos assentadas. Por que faz? Porque quer. Talvez as famílias atrapalhassem algum negócio particular. 450 famílias que viviam numa área de usina de Ariadnópolis, inútil e improdutiva desde 96, ressignificada pelos agricultores, recuperando o espaço e transformando em produtivo. Um famoso café, Guaí, e muitos outros produtos eram parte da economia gerada pelas famílias assentadas que faziam de um dos mais importantes segmentos do país a agricultura familiar. 8
1,5 mil sacas de café, 1.100 hectares de lavouras, 150 variedades cultivadas, tudo sem agrotóxico. Nada vale. Em plena pandemia, o braço armado do governo de Minas Gerais. 3. A partir de uma ordem judicial de reintegração de 26 hectares, um juiz, daqueles que vemos por aí espalhados no país, ampliou para 52 hectares. Ou seja, como tantos outros juízes que se espalham por aí, uma ação considerada ilegal. E, além disso, a polícia avança mais, além da determinação que já é abusiva. 4. O tamanho da área alvo reintegrada é questionada pelo MST. A primeira ordem judicial afirmava que a área a ser reintegrada era de 26 hectares, mas a decisão de Roberto Apolinário de Castro, juiz da Vara Agrária do TJ Minas Gerais, ampliou para 52 hectares, o total a ser reintegrado. 7 famílias foram diretamente afetadas com o despejo. Brasil de fato. Dia 228, 15 de agosto. 107 mil pessoas mortas. Números subnotificados. A média nos últimos 5 meses é de 713 pessoas por dia. Segundo país do mundo. Orgulho do governo neoliberal. Uma diminuição da população. Nenhum cuidado com as prisões, a verba para a emergência foi utilizada em apenas 30% e a direita brasileira, o chamado centrão, que na verdade não tem lado, nem mesmo no centro, pula para quem paga mais, contabiliza os mortos com prazer. 2. O marreco é revelado despenado. De acordo com uma pesquisa, 97,8% dos juristas brasileiros não acreditam no seu quá, nos seus salamaleques. Condenar espalhando penas dá nisso. Bem certo estava o deputado Glauber Braga ao nominar na primeira hora. Condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva só com suas convicções de marreco leigo de Maringá. Se uma pequena parte do público incauto acreditou, o resto do mundo sabia que esse marreco nada em águas que não são nem limpinhas, nem cheirosinhas. Dia 229, 16 de agosto. O país da violência que odeia as meninas e mulheres usa uma gravidez de uma criança, resultado de tortura, para reafirmar seu ódio às meninas e mulheres. Alguns grupos, inclusive uma criminosa, com acesso privilegiado a informações, tentam assassinar a menina em nome de uma causa qualquer, que chamam de vida do feto. A família da menina tem que recorrer ao sistema judiciário, sendo mais uma vez violentada, tem que se transferir de estado para realizar uma cirurgia que tem direito pelo SUS e, não contentes com essa rede de violência, se planta na porta do hospital em que a cirurgia finalmente foi realizada para um espetáculo de horror. Tudo isso para que a lei seja cumprida. Enquanto isso, como denunciou o Dr. Olímpio, no Brasil, o aborto não é crime para uma parcela da população. A elite brasileira aborta sempre que assim deseja. Esse país de extrema violência é o que elege um síndico disfuncional baseado em mamadeira de piroca. Dia 230, 17 de agosto. 1. Na economia, sobre o cínico Tchutchuca, o grande feito é a taxação de livros. Ler pode criar racionalidade, não é interessante para o povo. Assim, o livro passa a artigo de luxo, enquanto as grandes fortunas seguem incólumes, sem nenhuma taxação. 2. Passamos de 108 mil mortos por Covid, subnotificados. As cidades abrem seus bares e aguardam a morte dos usuários. Afinal, vender cerveja em bares é essencial. Enquanto isso, síndico disfuncional, o indolente capitão, passeia pelo Nordeste sem máscara. 3. Assim seguimos, transformando um aborto legal num espetáculo absurdo, o país da necrofilia, que toda uma rede se une para tentar destruir, de forma literal, a vida de uma criança, enquanto esquecem do torturador estuprador. 231, 18 de agosto.
Um estudo mostra que 64% das crianças infectadas por Covid aparecem como assintomáticas no estado de São Paulo. Ou seja, a volta às aulas, tão defendida pelo poder público, agravará a contaminação e a quantidade de mortes, que subnotificados chegam a 110 mil. Este é o perigoso movimento dos governos municipais e estaduais de decretar o fim da pandemia pela naturalização ou por decurso de prazo. Dia 232, 19 de agosto. 3,4 milhões de casos de pessoas infectadas, 111 mil mortos. Todos os dados subnotificados. Naturalizado, o Covid continua crescendo para além de qualquer controle. Sem intervenção ou isolamento efetivo, sem testagem suficiente, sem metodologia unificada na contagem de casos e óbitos, enfim, sem ação coordenada do Estado. Cada família que se vire nessa briga de facão no escuro. Pelo menos 111 mil mortos pela estupidez. O Bolsofilho senador, aquele que não tem sobrenome, frequenta os jornais com a fabulosa fábrica de chocolate, que é, na verdade, uma lavanderia de dinheiros. E assim, nesse mundo surreal, os bolso-apoiadores seguem pistas falsas e irracionais num coro de terror. Dia 233, 20 de agosto. No país do milagre das provas, todas as que poderiam implicar o famoso sim desaparecem. Há aqueles marrecos milagrosos que fabricam provas ou processos e acusações sem a presença delas. E segue numa corrente sem fim de milagres inacreditáveis, de apartamentos no Guarujá e sítios em Atibaia, quando se trata de adversários políticos. Aeroportos inteiros de Cláudios, não aqueles da dinastia Júlios Claudianas, mas aqueles das Neves, em Carreirinhas. Com prova, contudo, desaparecem. Com tanta experiência em magia, vamos ver que as rachadinhas também vão desaparecer. Dia 234, 21 de agosto. O Brasil registrou 1.031 óbitos pela doença nas últimas 24 horas, totalizando 113 mil. A média de mortes é de 983 por dia na última semana. Enquanto morremos por Covid, o capitão indolente se preocupa apenas com suas rachadinhas e venda de armas. A violência do Covid não é suficiente, é preciso também garantir o aumento dos números da violência no país. Subimos em 6% o número de mortes violentas em relação ao ano passado. Mas, como nunca é suficiente, a Polícia Federal aumenta o número de armas em 4 por pessoa. Afinal, a indústria tem que prosperar. De armas, de funerárias. A necropolítica está em alta. Dia 235, 22 de agosto. 1. No país que odeia as mulheres e persegue as meninas, o Congresso só passou a ter banheiros femininos em 2016 no seu plenário. Acreditem. E apesar de existir uma cota mínima de 30% das candidaturas femininas, só 15% do Congresso é de mulheres. 2. A única mulher que chegou à presidência do país foi objeto de um impeachment dos mais estrondosos, horrorosos e vergonhosos, organizado por alguns dinheiros pelos homens de bem, que têm como modelo de vida os torturadores de mulheres. 3. Segundo informa o jornal É o País, o país é lanterninha com 15% de mulheres nos seus cargos legislativos, muito longe da Bolívia, com 53% de mulheres no legislativo e no México, com 48%. 4. Quanto ao síndico disfuncional, a presença de mulheres para ele é quase insuportável. Coloca 2 nos seus governos, com total controle de suas supostas ações. Não suporta sequer ter filhas, como já reafirmou sempre, tratando a filha de forma desprezível. 5. E assim ultrapassamos 114 mil mortos por Covid e atentamos contra a vida de
toda a população. Fora Bolsonaro! Dia 236, 23 de agosto. Em 1964, alguns militares acompanhados pela elite trombadinha e financiados pelo capital internacional tomaram o país de assalto, instalando a corrupção como forma incontrolável, o ódio como linguagem, o cinismo como método. Entre as formas de tortura encontrada pelos criminosos estava colocar um jacaré sobre o corpo das mulheres. Nominavam os jacarés. E entre todas as outras formas de tortura, espancamentos, choques elétricos, estupros, tinha o jacaré. Quanto maior a dignidade das pessoas espancadas, mais violência usavam. A descrição das torturas pelas pessoas que conseguiram sobreviver mostra o grau de decadência dessa força armada, que passou impune por todos os seus desmandos, permaneceu atuando e voltou ao poder supostamente pelo voto, mas regada muito sangue, suor, lágrimas, dinheiro sujo, 39 quilos de pó em avião presidencial e silenciamento das mais diversas formas daqueles que os enfrentam. Assim, a resposta presidencial em forma de ameaça de espancamento, encho a sua boca de porrada, é só a continuidade desse comportamento. É o chorume da ditadura escapando. É o cheiro do ralo. Ah, o modelo de família ideal, apresentado pelos moralistas, que fingem falar em nome de Deus. Assim, uma estranha família que adotava crianças fazia com que se casassem entre si. Depois, casavam-se com as próprias crianças e depois matavam-se entre si. Passam impune, sem nenhuma manifestação na porta pelo assassinato dos adultos e do que poderia ter sido também histórias de abuso sexual. Afinal, um agrupamento de 50 filhos e que termina em sexo, drogas e gospel parece muito natural. Mas o mais grave dessa história é que esse pessoal é eleito, assim como o síndico disfuncional, em nome da moral e dos bons costumes. Dia 238, 25 de agosto. Primeiro, enfim, temos Fundeb. Viva o governo Lula que criou o fundo e, finalmente, uma vitória da educação, garantindo verba orçamentária permanentemente. Segundo, se dependesse dos parvos que passaram pela pasta, não existiria pedra sobre pedra. Já teriam vendido até o prédio do Ministério para a especulação imobiliária numa liquidação qualquer. Mas, por pressão, o síndico disfuncional tem mais essa derrota. Terceiro, em estranhas histórias que circulam a família, que se mistura com as de Flor Delis, a dos 50 filhos, os jornais informam que o famoso Queiroz, o motorista de fora privilegiado, fez uma consulta a um urologista para tratar um câncer de intestino. O custo dessa consulta? R$10.000. Hiperinflação nas consultas da família. E, para completar o roteiro inverossímil, o dinheiro saiu da conta do advogado que dizia que não sabia que o fugitivo, que não era procurado por Moro, se escondia na sua própria casa. Rapaz. Dia 239, 26 de agosto. 1. O indolente capitão, também conhecido pela alcunha de síndico disfuncional, é tão absurdo que é ridicularizado num documentário intitulado O Fórum, onde o presidente desse resto de país é protagonista, fazendo o papel de lixo tóxico, ridículo e isolado. 2. Como não tem plano de governo, troca ministros, entra um e sai outro, cada vez piores, e o país morre, afunda, desertifica. Dia 240, 27 de agosto. 1. Passamos de pelo menos 118 mil mortos e seguimos com mais de 3 milhões de pessoas contaminadas. Dos 5.560 municípios atingidos, 4.170 já registraram mortos. 2. FHC, a sopa de letrinhas de apartamento de 11 milhões de dólares em Paris, não vê organização criminosa no governo atual. Mas a pergunta é, o que vê a sopa de letrinhas? O que ele entende por organização criminosa?
Dia 241, 28 de agosto de 2020. O país representado pelo síndico disfuncional está na capa do New York Times. A pergunta que fazem é a mesma que nós temos feito. Por que Queiroz depositou 89 mil na conta de Michele Bolsonaro? Uma pergunta que todos têm a resposta, mas o síndico não só se cala, como também tenta calar quem pergunte. Agora a pergunta ecoa em páginas internacionais, as investigações, os ataques e as rachadinhas. Assim caminha o país de 2.120 pessoas mortas por Covid. Mortes subnotificadas, naturalizadas. Dia 242, 29 de agosto. 120.498 mortes subnotificadas. 3.846.965 casos confirmados. Parece não ser o suficiente para o governo genocida. Buscam aumentar o número de mortes, naturalizando a situação da pandemia. Witzel é afastado por suspeita de corrupção na saúde. As mortes aceleradas não são consideradas um ato corrupto para o governo federal, que não usa toda a sua verba para tratar as pessoas e prevenir o caso. Parece de fato uma briga de facção. O controle do Estado nas eleições municipais. Dia 243 de 366, 30 de agosto, ano 2. 1. Os piores cenários do mundo na pandemia são do Brasil e Estados Unidos. Finalmente juntos, como sonhava o síndico disfuncional. Os projetos de extermínios da população, a limpeza étnica e a eliminação de idosos sem custo para o Estado. 2. Trump ainda avança com o apoio do síndico na destruição econômica do país. O aço brasileiro não será comprado pelo país de Trump, que não considera o Brasil um parceiro comercial. 3. A mídia corporativa brasileira, suja de sangue, não tem vergonha em continuar a fazer seu sujíssimo papel em editorial, colaborando para a desinformação, análises toscas e discursos de ódio em seus editoriais. Dia 244, 31 de agosto. 4 anos do afastamento da presidenta eleita Dilma Rousseff, num dos mais vergonhosos atos do chorume da ditadura, representado por um congresso da elite trombadinha, dos pseudos fundamentalistas, dos milicianos, registrado em documentários, filmes, nuvens, o maior vexame já existente, destilando o mais puro ódio às mulheres, na representação de uma mulher presidenta do país. O Congresso deu seu grito claro. O que nós queremos mesmo é pisotear as mulheres e nos locupletar. 121.381 mortes subnotificadas. Áudio 1, 3, 2, 1. Orçamento de 11 milhões de dólares em Paris não vê organização criminosa no governo atual. Mas a pergunta é, o que a sopa vê? A sopinha. Áudio 2, 3, 2, 1.